Boa noite. Gente, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Pamela Castro, um olhar sobre arte, experiência e linguagem. É um evento coordenado pela linha de pesquisa Arte, Experiência e Linguagem, vinculado ao programa de pós-graduação em arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com os projetos de extensão Experiências Indiciais, A Imagem Fora, Sistemas Sensíveis, Plástico Sonoro, Discursivos, etc., e Arte e Cultura em Contextos Universitários. Agradecemos o apoio da Coordenadoria de Exposições do Departamento Cultural da UERJ, Coexpa Decult, e do Instituto de Artes da UERJ. A linha de pesquisa Arte, Experiência e Linguagem é formada pelas professoras e artistas Cristina Salgado, Inês de Araújo, Malu Fatorelli, Regina de Paula, eu, Ana Lu Cunha, e o professor e artista Ricardo Basbaum, aqui presentes. Para esta conversa, além do pós-graduandes da linha, contamos também com a presença de estudantes do Instituto de Artes da UERJ que pesquisaram a trajetória da artista e formularam algumas perguntas. Bem, estamos aqui com a querida Pamela Castro, que é mestre em processos artísticos contemporâneos pelo Instituto de Artes da UERJ e bacharel em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Pamela Castro é artista visual, cuja trajetória marginalizada é o estopim da sua prática. Com interesse especial em performance, dedica-se a pensar obras confessionais relacionadas às experiências pessoais de violência e prisão do pensamento binário e heteronormativo. Além de seus murais mundialmente conhecidos, Pamela tem a performance como atuação principal, mas sua produção transpassa fotografia, vídeo, objetos, esculturas e instalações participativas. Como ativista artística, Pamela fundou a rede NAMI, que é uma instituição de artes e direitos humanos, onde, com sua equipe, a partir de 2010, já atendeu mais de 9.000 mulheres e hoje é dedicada à mulher negra, que é a maior vítima do feminicídio no país. Vamos lá. Obrigada, Nalu. Obrigada a todos por vocês. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Tá. Nalu, vamos lá, eu já estava indo, gente. Bem, eu vi no seu post do Instagram, né, sobre esse evento e você menciona uma volta à universidade. Bem, o bom filho a casa torna, né? Seja bem-vinda. E falando em casa, eu percebo que na sua trajetória você produz diversos deslocamentos e transita com facilidade entre o grafite e a universidade, entre a rua e a casa, né? Mesmo nos seus posts do Instagram isso é bem visível, e há sempre uma linha muito tênue, né, entre o público e o privado. Na sua dissertação, que a gente pesquisou... Ai, gente. Não é ótimo, todo mundo gostou, super bem escrita. Você... Ai, me perdi aqui, peraí. Você fala de sobreviver na rua e, sobretudo, de sobreviver à rua, né? Mas no momento em que vivemos, com grande parte da população feminina confinada, podemos falar em sobreviver em casa e sobreviver à casa. Digo isso muito por conta dos fatos que ocorreram em sua vida e que a levaram a politizar a sua produção, né? Inclusive, abro aqui um parênteses, recentemente você explicou a importância política de se ouvir e dançar funk nesse registro, nesse mesmo registro, né? Você pode nos contar como se deu esse processo? Bem, agora, gente, eu vou pedir para quem estiver aqui na reunião para desligar os seus áudios e vídeos, tá bom? E depois, quem quiser perguntar, depois da fala da Pamela, a Pamela vai falar por cerca de meia hora, vocês acendem o vídeo, né? Ligam o vídeo e aí eu passo a palavra, tá bom? Então, Pamela... Então, Ana Lu, você citou aí várias coisas que é um gancho muito grande para eu falar sobre o meu trabalho e que, como está na biografia que você leu, é um trabalho que eu entendo como confessional, né? É um trabalho que eu acabo me expondo muito e me mostra muito vulnerável também, né?
quando você fala na minha dissertação, que aí vocês investigaram, vocês leram, né? E aí eu faço essa cara, né, de desespero, é porque hoje eu sou uma pessoa tão diferente daquela menina que fez o mestrado aí na UERJ e tinha tanta dificuldade, eu passei muita dificuldade, né? Porque eu venho lá da Penha, né? Que é um subúrbio aqui do Rio, vocês conhecem, e no entorno ali da minha família, das pessoas que eu convivia, ele era bem limitado, assim, as pessoas eram bem simples e eu não tinha muito acesso ao tipo de informação que hoje eu trabalho, que eu tenho, né? A convivência com as pessoas que eu tenho hoje. Por exemplo, o meu pai que me criou, ele é semi-analfabeto, né? A minha mãe até chegou a estudar, mas também nesse contexto muito limitado das pessoas que a gente convivia ali. E eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, né? Meus pais pagaram. Eu sempre fui uma ótima aluna, ganhei até o diploma de melhor aluna da escola, né? E por isso eu consegui passar no vestibular da UFRJ quando eu tinha 17 anos. Só que eu fui criada muito presa dentro de casa. Minha mãe não deixava eu ir para a rua, não deixava eu fazer nada. Ela passou a deixar eu fazer as coisas sozinha e sair de casa depois que eu passei para a UFRJ e fui para o mundo. Aí ela falou, agora você é adulta, vai para o mundo. Só que eu, até então não tinha tido nem adolescência, né? Eu não ia para festa, eu não saía com os outros adolescentes, eu não fazia nada, eu ficava só em casa. E então, quando eu entrei na UFRJ, eu entrei muito despreparada. Eu não tinha o traquejo social para falar com as pessoas, lidar com as pessoas, para ler um livro lá sobre as aulas de estéticas, era o terror, né? Eu não conseguia ser capaz de entender nada. Então, eu fiquei 10 anos na UFRJ, eu entrei em 99 e saí em 2007, porque era integral, eu tinha que trabalhar. Nesse meio termo, eu tive que fazer muita coisa. Na época, meu pai faliu. Meu pai faliu quando eu tinha, eu acho que 15 anos de idade. Então, eu passei a ter dificuldades financeiras, inclusive, para conseguir fazer a universidade. Então, eu fiz várias coisas, tipo caricatura por R$ 1 no Largo da Carioca. Eu passei anos lá no Largo da Carioca, desenhando o povo, e assim eu tinha o dinheiro da passagem e do almoço para poder estudar. Né? Aí depois eu comecei a dar aula, já o meu lado empreendedor já aflorou, que eu botava cursos de desenho dentro das escolas, né? E assim eu fui indo. Então, assim, a minha experiência no bacharelado, na Belas Artes, foi uma experiência bem pobre, porque eu tinha acesso, eu tinha dificuldade de entender o que as pessoas falavam ali e tinha dificuldade de me relacionar com os outros artistas, com os professores, com a universidade em si, por conta dessa minha experiência de ter sido isolada dentro de casa, né? Mas durante a faculdade eu vi na pichação uma forma de eu interagir socialmente, né? Então, quando eu pichava uma parede, aí eu ia na reunião de pichação, todo mundo queria saber quem era aquela pessoa. Então, as pessoas vinham até mim e aí eu comecei meu círculo de relações. E naquela época, a pichação era uma coisa muito distante de arte. Hoje em dia tem até um entendimento sobre isso, né? A pichação era como se fosse um esporte mesmo. A gente pichava para ter os amigos, aí ver quem picha mais, nos lugares mais difíceis e tal. E assim foi. E em 2005, eu tive uma experiência com a violência doméstica. Eu tinha me casado, então eu fui espancada durante uma noite inteira e fiquei uma semana em cárcere privado. Por conta dessa experiência, a minha mãe conseguiu me resgatar, né? Não existia a lei da Maria da Penha, então não aconteceu nada, e eu continuei sendo perseguida pelo meu companheiro. Então, eu não podia sair de casa mais uma vez. Para eu ir para o trabalho ou estudar, meu pai tinha que me levar. E, mais uma vez, eu fiquei isolada. E foi através do grafite que eu consegui refazer meu círculo social novamente. Eu dava aula e já tinha alguns alunos que tinham a minha idade e eles falavam, por que você não vem grafitar com a gente? Eu já era pichadora, já era muito conhecida, então toda a galera de grafite já me conhecia, né?
pelo fato de eu ter feito muito nome na pichação, porque quando eu falo que eu fui pichadora, não é que eu pichei o portão da minha casa, a minha rua, não. Eu fui pichadora profissional mesmo, de bar, de todo mundo conhecer, né? Um nome mesmo na pichação, né? Tem até o filme do Gustavo Coelho, Luz, Câmera, Pichação, que vocês devem ter visto, né? Que eu tô bem novinha, bem magrinha, bem lourinha ali, falando no vídeo. Então, aí eu comecei a fazer grafite e nesse primeiro momento eu fazia muito grafite que a gente chama de vandal, que é o grafite legal, que é você colocar o seu nome, só que aí não é mais uma pichação, uma tag, né, uma assinatura, já são aquelas letras mais elaboradas. Então eu colocava esse nome em lugares proibidos, né? E principalmente nos trens, né? No Rio de Janeiro não existia cultura de pintura de trem, que é uma cultura que vem do início do grafite em Nova York, né? As pessoas, quando começaram a fazer grafite em Nova York, aí o grafite era o grafite mesmo, era grafite, era a escrita, era como se fosse a nossa pichação, né? O grafite ele começou nos trens, porque a galera fazia o grafite no trem e aquele trem circulava a cidade toda, então todo mundo via aquele nome, aquela marca no trem, né? E apesar dos trens de Nova York, no final da década de 80, eles terem sido todos limpos e ter terminado essa cultura, né, com os trens todos limpos, não fazia mais sentido pintar trem. Mas a pintura de trem, ela continua no grafite como uma tradição. Então, você vai lá, pinta o trem, no dia seguinte vão limpar o trem, mas você tem aquela foto. E no Rio de Janeiro não existia isso, e eu fui uma das precursoras, né? Muita gente eu costumo até dizer que muita gente acha que eu fiquei famosa no grafite porque eu pintava bonequinha cor-de-rosa, mas não foi porque eu produzi coisas que eram bem atípicas, né, na época, principalmente eu sendo uma mulher. Então, eu comecei fazendo muito desses grafites ilegais e, com o tempo, eu comecei a me interessar pelo feminismo, porque no Brasil já existia. Muita gente fala que eu sou a responsável por inserir o feminismo na cultura do grafite, que hoje em dia toda grafiteira quer ser feminista, né? Mas, na verdade, já tinha um movimento feminista muito forte, tanto no hip-hop quanto no grafite. E eu, em contato com essas outras mulheres, eu comecei a entender muito do que acontecia comigo e me interessar cada vez mais pelo feminismo. E quando eu comecei a me interessar pelo feminismo, eu comecei a usar a linguagem do grafite para falar sobre esse feminismo, né? O grafite entrou na minha vida. Hoje em dia, se vocês colocam meu nome no Google, só vai vir grafite, né? Mas, assim, eu sempre produzi arte e suporte convencional. Eu já sou considerada artista desde que eu era pequena, né? Eu estudava desenho, pintura desde os 9 anos. Minha mãe sempre incentivou, a minha família sempre me viu como uma artista. Meu primeiro trabalho, minha mãe vendeu, eu devia ter uns 12 anos, sabe? Sempre participei de exposição na escola, ou então produzi as minhas exposições nos lugares, né? Sempre agitei nessa área. Então, quando a Lei Maria da Penha, em 2006, foi aprovada, em 2008 eu fiquei sabendo, e aí eu vi que eu podia usar a ferramenta que eu tinha, que era o grafite na época, para promover os direitos das mulheres. Então, foi quando eu comecei a fazer oficinas. Eu já fazia projeto social desde 2014, 2004, 2005, quando eu comecei a grafitar, que eu ia nas escolas da ilha, das oficinas, para as crianças não picharem as escolas, né? E aí eu tinha uma metodologia que eu desenvolvi, né? Que a gente faz 1 hora de conversa e aí depois 2 horas de pintura mural, né? E para trabalhar certos temas, é muito mais fácil você chamar a galera para fazer grafite, que todo mundo quer pegar uma nota de spray e pichar, do que chamar para fazer palestra, que ninguém quer ficar assistindo palestra, coisa chata, né? Então, eu peguei e adaptei essa metodologia para fazer oficinas de grafite, mas para promover a Lei Maria da Penha. E daí surgiu o trabalho da Redinami em 2010. Nesse lapso desse tempo todo eu grafitando e fazendo trabalho social, eu produzi muito pouco outras obras que não fossem só murais. Antes de fazer o grafite, que é o que eu estava falando, eu fazia muito trabalho em suporte convencional, tanto que eu tenho uma série grande de pinturas
anterior ao grafite, que já tinha a cara dessas pinturas que eu faço hoje. Eu tinha muito trabalho com foto e nesse percurso eu comecei a trabalhar com vídeo também. Eu tinha o trabalho de instalação, eu tinha outros trabalhos, mas eu acho que como eu tinha esse problema de ser muito antissocial e muita dificuldade para entender o que as pessoas da arte falavam, eu não entendia muito bem como é que era aquilo tudo. Eu acabei indo para essa coisa da rua, porque na rua sempre tem os seus pares, né, as pessoas que vão te entender, você vai conseguir interagir, não tem essa formalidade toda das pessoas da arte. Só que eu sempre produzi essas fotos, esses vídeos, e esse trabalho ele foi ganhando um corpo muito grande e sempre ficava escondido no ateliê, enquanto o grafite ele saltava muito, ele chamava muita atenção. Então eu comecei a dar muita entrevista, fazer muito trabalho fora do país. Eu ingressei aí a partir de 2008 uma carreira internacional. Eu faço muito até hoje, eu trabalho em universidade, instituição, em muito lugar mesmo. A universidade me ama, gente, lá fora. A coisa incrível, tanto que tem de trabalho sobre mim. E em 2010, eu ganhei um prêmio de direitos humanos. Esse prêmio de direitos humanos ele veio com um monte de cursos e mentorias e consultorias. E o contato que eu tive com essas pessoas do exterior e essas oportunidades, a minha cabeça, ela fez assim, ó, mudou completamente. Eu deixei de ser aquela menina da penha para começar a entender o mundo como era e também o feminismo. E foi quando eu me interessei por fazer o mestrado da UERJ, que aí eu consegui passar eu tentei várias vezes e eu consegui passar finalmente em 2011. E o mestrado, para mim, foi uma mudança radical, porque foi a partir daí que eu comecei a entender os textos, pesquisar os autores. Quando eu falo que a minha dissertação está muito ruim, é porque eu acho ela de uma mediocridade, comparando com a pessoa que eu sou hoje, o entendimento que eu tenho e o conhecimento, né? Até você saber interpretar um dos textos de arte mesmo. Naquela época eu tinha muita dificuldade, então hoje eu sou uma pessoa muito diferente. Então, tudo isso que eu contei contribuiu para o tipo de trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Porque o meu trabalho, basicamente, é sobre a minha relação com o outro. Quando eu fazia grafite, que eu comecei a perceber que eu me interessava mais pela minha relação com a cidade, com a paisagem urbana, com as pessoas que eu interagia na cidade, com o meu caminhar, do que com a imagem que eu deixava na parede, eu comecei a perceber que o meu trabalho não era sobre a imagem da parede. O meu trabalho era o trabalho do corpo em relação ali à paisagem urbana. Então, a única forma que eu consegui para transformar isso uma coisa palpável em arte foi através da performance. Eu comecei a trabalhar muito com performance, né? A Daniela Labre, ela já via as fotos que eu fazia antiga desde 2008, 2009, ela falava: Pamela, isso que você está fazendo aqui não é mais grafite. Você fotografou o grafite na tal situação, mas isso daqui já é uma performance. Você tem que estudar performance, né? E eu fui estudar, pesquisar e comecei a desenvolver o meu trabalho. O trabalho de performance, que é sobre essa relação com o outro, ele desagou em várias outras peças, em escultura, em instalação, na própria pintura em si, mas no final das contas eu vi que o que une o meu trabalho, o meu ponto de interesse, são as ideias. Então, não importa como ele aparece, se ele vai aparecer numa pintura, se ele vai aparecer num grafite, se vai ser numa escultura, mas a ideia é que une. E essa ideia é sempre as minhas experiências em relação ao outro. Muita gente gosta de falar que meu trabalho é sobre violência, mas o meu trabalho ele não é sobre violência. Meu objeto de trabalho é o amor, né? Eu acho que quando eu falo que eu fui criada muito isolada, que eu era muito antissocial, que eu não tinha outra questão social, eu vejo que tudo que eu fiz nessa minha trajetória sempre foi pela busca da aceitação, do amor do outro, de pertencer a algum lugar, de estar em algum grupo, né? Meu trabalho é muito sobre pertencimento, né? Eu sou nem gorda nem magra,
nem da rua, nem da academia, nem rica, nem pobre. Eu estou sempre no meio termo ali, né? Nem branca, nem preta. Então, meu trabalho é muito sobre esse pertencimento. Então, quando eu busco esse amor do outro e esse outro me devolve com rejeição, meu trabalho fala muito sobre rejeição, com violência. A violência acontece nesse processo da relação com o outro. Então, a violência aparece no meu trabalho, mas sempre nesse contexto da busca por essa relação afetiva com o outro, né? Aí eu tenho 10 minutos aqui ainda, eu queria até mostrar aqui no meu site algum desses trabalhos, que aí dá para a gente entender melhor. Como é que compartilha a tela aqui mesmo? Sempre chega na hora de compartilhar a tela. Aqui, compartilhar a tela. Isso. Apareceu aí, não apareceu? Eu vou mostrar essa penumbra aqui. O Penumbra é um trabalho bem recente, ele foi criado agora na pandemia, e ele fala sobre a solidão da mulher negra, que é uma teoria da Ana Cláudia Pacheco, que fala que as mulheres negras elas são preteridas pelas mulheres brancas. Então, isso leva elas a um tipo de celibato compulsório. E aí o meu trabalho... Tem sempre essa pergunta, né, que o pessoal fala, mas isso é uma coisa pessoal. E aí, quando a gente fala na solidão da mulher negra, a gente pega os índices, né, sobre a quantidade de famílias lideradas por mulheres negras solteiras sozinhas, é um número muito alto, muito absurdo. E isso daí acarreta na pobreza, são famílias pobres, porque é uma mulher que tem que sustentar aquele monte de filho sem a ajuda de nenhum companheiro, né? Então, é uma temática que é muito sério, é um problema social e que não é falado, que não é debatido, porque se qualquer mulher vai falar sobre isso, ela é ridicularizada. O pessoal fala, mas é porque você é da sua personalidade, você não encontrou, é porque fulana está bem casada, né? E começam a criar exceções e tudo. Então, são temas muito delicados que eu trabalho. Eu vejo até que, às vezes, o meu trabalho é tão pessoal que, às vezes, eu acho que ele é um pouco incompreendido pelo fato das pessoas não vivenciarem isso que eu vivo, né? E o ponto positivo do meu trabalho é que ele passa a ter uma força e existir quando eu encontro com outras pessoas que têm as mesmas vivências. Então, quando eu conto essa minha história de solidão e outras mulheres vêm falar, nossa, eu passo pela mesma coisa, o meu trabalho ele cresce numa proporção muito grande. Tanto que eu considero ele confessional, mas também grande parte da minha produção é participativa. Ela depende sempre da terceira pessoa. Até as pinturas que eu faço hoje, porque se vocês olharem as pinturas de grafite, né, era uma coisa muito do movimento, que eu, para me inserir e ser aceita, eu tinha que fazer o que o pessoal meio que mandava ali, né? E fazia parte de eu querer ser aceita, eu fazer um trabalho que fosse aceito, né? E quando eu desprendo isso, até hoje, quando vocês olham minhas pinturas hoje, você vê que tem a imagem lá, pictórica, mas a pintura é o resultado de um processo, é o resultado de uma relação que eu tive, né? Eu tive a série dos retratos relatos, que está em exposição no Museu da República, que está fechado por causa da pandemia, mas nos retratos relatos, mulheres me mandavam os seus relatos, muitos horríveis de violência, então eu pintava os seus retratos como um... Tá funcionando, tá? Não tá? Parou de projetar a tela, né? Não, agora você estava sem som, agora está com som. Ah, tá. Deve ser a internet que deu pau. Estava meio Aí fraco. tem o vídeo da Penumbra, que eu até fortemente recomendo vocês verem depois, que é um vídeo bem bonito que fala bastante dessa série. Mas essa série, então,
são fotos de longa exposição que eu fiz no ateliê durante... Tá dando para ver aí, não tá? Sim, sim. Ah, eu fiz durante a pandemia, né? Que aí fala dessa solidão, porque muita gente, por exemplo, me considera uma pessoa privilegiada, porque eu vivo bem, graças a Deus, tenho minha casa, meu carro, pago minhas contas, isso tudo com o meu trabalho de arte, e me chamam até de patricinha hoje em dia, que eu adoro. Mas eu tenho isso porque um dia eu decidi não ter filhos. Porque se eu tenho filho, eu sei que eu não ia ter um companheiro do meu lado, tá? Porque os homens veem o meu corpo pelo tipo de mulher que eu sou, né? Gostosona, não sou branca, né? Sou quase uma mulata do carnaval. Então, não sou o tipo de homem, de mulher que é escolhida para ser a companheira, né? Isso tudo tem nessa tese da solidão da mulher negra, né? E eu tenho sempre o corpo muito hipersexualizado, tanto que essa série Penumbra, o pessoal falava, você fez um ensaio sensual. Não tem nada a ver. Eu mostro aqui um momento que eu estou sofrendo muito no ateliê, com a solidão, e as pessoas enxergam isso como uma coisa sexualizada, porque o meu corpo é hipersexualizado, porque é um corpo negro, né? Então, o que eu estava falando, eu escolhi não ter filhos para poder investir o meu tempo e o meu dinheiro no que eu queria ser, que era ser uma artista, poder viajar, poder fazer as coisas. E se eu crio uma família, se eu tenho agora 2, 3 filhos, eu não ia poder viajar, eu ia ter que trabalhar para sustentar esses filhos. Provavelmente minha carreira não tinha deslanchado. Então, esse privilégio que as pessoas falam de eu ter as minhas coisas, ser emancipada e tudo, ele veio ao custo de um sacrifício, que foi o sacrifício da solidão. Então, nessa série, eu debato esse tipo de coisas que são muito íntimas, são muito difíceis de serem faladas, tratadas, e a gente é muito julgado, né? Então, por isso eu considero o meu trabalho confessional, porque eu falo de coisas que muitas pessoas não querem nem escutar. Geralmente, quando a gente fala esse tipo de coisa para um amigo, ele muda logo de assunto, porque ele não quer escutar aquela lenga-lenga ali, né? Então, essas fotos mostram esse período de solidão no ateliê, que é essa série Penumbra. Tá tudo no site, tá, gente? Bom, no site tem vários outros trabalhos, outras séries, tem as performances também, né? Provavelmente vocês já entraram, já viram. Mas já deu aqui, ó, 6h29, então acho que eu posso encerrar a minha fala por aqui e ver aí as perguntas, o que vocês têm para falar. Pode ser? Sim. Você precisa descompartilhar, Pamela. Ah, tá. Agora eu não sei aqui como é que é o negócio aqui, ó. É lá em cima. Eu não sei nem cadê a tela do Zoom, para te falar a verdade. Não, na sua tela mesmo, lá em cima, vai aparecer um descompartilhar, encerrar compartilhamento. Então, o problema é que a minha tela nem existe mais aqui no meu computador, sumiu tudo. Ih, meu Deus. Clica no Zoom, como você ia fazer. Mas não abre aquela tela inicial, não abre. Mas lá em cima não aparece? Não, fechou aqui, sumiu o troço, gente. Ih, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui descompartilhar o seu. Acho que não. O Basval está falando que lá em cima é finalizar compartilhamento, mas é isso que eu te falei. Apareceu aqui. Isso, aí. Ver compartilhamento, pronto. E... Tinha sumido, essa barrazinha tinha sumido aqui no computador. Sim. Bem, quem vai perguntar agora? Cristina. Eu posso começar perguntando, mas a Malu também, se quiser perguntar.
Então, Hã? começar. Quer começar, Malu? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Pamela por estar aqui com a gente na nossa primeiro olhar sobre arte, experiência e linguagem do ano, em meio à pandemia, e é um prazer enorme ter você. É uma artista que tem uma trajetória muito impressionante, né? A gente se conheceu lá no PP Gartes há vários anos atrás, e a memória que eu tinha da tua produção eram os grafites. E aí fui olhar mais o seu trabalho e vi as performances que me impressionaram, fiquei chocada assim com as suas performances. Achei realmente plasticamente muito incríveis, né, com uma força impressionante. E eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira é assim, em relação às performances, que referências de performances você foi ver que te marcaram na história da arte, se performance brasileira ou outras performances? E em relação ao sistema de arte, você tem todo um circuito muito que você construiu, que vem do grafite, que vem dessa arte na rua, e também desse circuito de ativismo político, enfim, que é muito diferente de um sistema de arte tradicional, de galeria, de mercado de arte, enfim, de colecionadores, de obras que têm preço, etc. Mas, por outro lado, você pinta, você produz fotografias, você produz esculturas. Há uma produção, inclusive, a partir das performances, né, que são as fotografias, que são os objetos, né, a partir daquela performance. Por exemplo, acho que a imitação da rosa, ela gerou toda uma produção de objetos, não é? As caixas, né? Então eu queria saber como você lida, se você tem galerias fora do Brasil, ou uma galeria fora do Brasil que te representa, ou aqui no Brasil, como você lida com esse mercado, com esse circuito mais tradicional do mercado de arte. Então são essas perguntas. Posso complementar a pergunta da Cristina, porque é na esteira. Pode. Bom, também quero agradecer a sua presença aqui. Realmente, eu li um pedaço da sua tese, eu fiquei emocionada mesmo com essas palavras e com uma performance sua que eu assisti na Galeria Aimoré, no final do ano passado, que foi a primeira vez que eu tomei contato com o seu trabalho. Mas, continuando isso que a Cristina está falando, né, assim, você atua num circuito que é bastante complexo, eu acho, né, porque você une a questão dos suportes convencionais, né, de um trabalho que é mais voltado até para a produção de galeria, você tem o grafite, você tem o seu trabalho social também, você fala da universidade que te acolhe, você, ao mesmo tempo, que é uma moça periférica, mas você também fez um mestrado. Então, tudo isso junto, me parece, diante dessa sua trajetória toda complexa, que você construiu uma carreira muito corajosa, e muito original, porque você não entrou na fila, sabe? Eu penso, entende? Você foi desbravando uma coisa e construindo um caminho próprio, eu acho, assim, que ao mesmo tempo você está dentro do circuito da arte contemporânea, mas você também chega em outras esferas, não é? Então, era isso que eu queria dizer. Tá. Sobre as referências de performance, quando eu comecei os primeiros trabalhos que a gente já pode considerar performance, eu tinha referência zero. Eu não sabia nem o que era performance, na verdade. Eu fazia aqueles trabalhos lá porque tinha os vídeos de grafite, que eram os vídeos do pessoal fazendo trem, fazendo as coisas, a maioria ilegal, que eram tudo vídeo da Europa, gringo. E aí eu comecei a fazer uns vídeos de pichação, de grafite,
E no momento que eu comecei porque era muito machista, eu virei feminista, eu comecei a bater de frente com a galera, né? E aí eu comecei a fazer vídeo e foto meio que ironizando. Então, nessa ironia, começou a aparecer o trabalho de performance, né? Eu não sei nem se a Cristina Salgado vai lembrar. Uma vez na aula dela, eu apresentei uma foto, que era eu com um vestido todo de babado, amarelo, uma flor no cabelo, com um spray e no pintar um trem, né? E aí tinha um outro trabalho que eu peguei um vestido que eu ganhei em Nova York, que a Diane Von Forstberg, que é uma super mega estilista princesa, falou que eu não podia usar minhas roupas de grafiteira lá na recepção dela, que a gente fez o leilão no estúdio dela, e que eu tinha que usar aquele vestido. Depois eu vim com aquele vestido para o Rio, lógico que hoje eu, madame, tem milhões de lugares para ir, mas naquela época eu não tinha. Então eu comecei a pegar esse vestido e ia fazer coisas do meu cotidiano, jogar bola, fazer grafite, brincar com as crianças, fazer de tudo com aquele vestido. E aí, quando eu procurei a Daniela Labra, que a Daniela Labra, em 2007, foi assim, a primeira exposição de grafite assim, no Brasil, que foi a Fabulosas Desordem na Caixa Cultural. Então, eu procurei a Daniela Labra, que eu achei um despautério fazerem uma exposição de grafite, não me botarem, né, que sempre fazem essas coisas, mas tudo bem, depois eles se arrependem. Aí eu procurei a Daniela Labra, eu comecei a estudar com ela, e quando ela começou a ver esse meu material, ela começou a falar: Pamela, isso não é mais grafite. Isso daqui não é um vídeo de grafite, isso aqui não é grafite, isso daqui se chama performance. Então, a Daniela começou a me dar bolsas para eu estudar com ela. Ela sempre foi especialista em performance, né? Só que eu não conseguia fazer os cursos, que eu não conseguia entender o que ela falava. Eu tinha uma dificuldade intelectual muito grande. E aí, com o tempo, estudando muito, me esforçando muito, que eu comecei a entender e ter capacidade de ler as coisas, né? Até hoje eu estudo com a Daniela, mas ela me mostrou muita referência, então, muita coisa, e eu tinha dificuldade de assimilar aquilo tudo, então eu não vou saber dizer da onde que veio isso. Foi uma coisa muito natural, né? Mas hoje em dia eu tenho minhas referências, que são referências da performance, que é a Regina José Galindo, o Matiel Carlos, né? Tem uma galera que eu gosto e acompanho o trabalho. Mas ele surgiu assim bem despretensioso mesmo. Agora, essa coisa do mercado de arte, que acontece? Desde 2015 eu tenho uma galeria em Nova York, só que é uma galeria de grafite. Então, só vende aquelas telazinhas de ilustração de grafite, não trabalham com o tipo de coisa que eu faço hoje. E como eu recebi muita formação de empreendedorismo por conta dos prêmios de direitos humanos que eu recebi, por conta da Redinamia, eu não sei, mas em 2016 eu fui indicada como empreendedor do ano pela Folha de São Paulo, para vocês terem noção. Trabalhando com arte, eles me indicaram. Eu recebi esse tanto de informação e eu queria saber como é que eu podia ganhar mais dinheiro. Que apesar de me sustentar, ter minhas coisas, a gente vivia sempre meio enforcada. Eu queria que minha irmã viesse trabalhar comigo, né? Então eu comecei a pesquisar como eu podia ganhar mais dinheiro e eu vi que um grafite, se eu vendesse um grafite que demorava 15 dias para ser pintado e alguém ia me pagar R$5.000, eu ia conseguir R$15.000 numa tela que eu ia pintar em uma tarde. Eu comecei a ver que o valor, o grafite, ele era muito desvalorizado, né? E eu vivia muito assim, de palestra, muito contrato de marketing. Hoje em dia eu fecho muita coisa de digital influencer também. Eu tenho pouco seguidor, tenho 20 mil só, mas já dá para fazer bastante trabalho com as marcas. Então, eu ia vivendo isso, e aí eu falei assim, eu acho que eu preciso começar, então, a vender o meu trabalho, que até então eu não vendia obra. O que eu vendia era grafite e trabalho com marca. Grafite e trabalho com marca, eu vivia disso. Falei, não, eu quero vender obra, como é que faz para vender obra? E eu estava com esse material todo de performance, e aí eu montei um plano de carreira para eu conseguir entrar no mercado de arte, porque até então eu tinha feito o meu mercado, né? Quando eu criei a Redinamia, foi até um pouco disso, porque eu dependia sempre dos meninos do grafite para ser indicada para as coisas, eu tinha que ficar me submetendo a eles, eles ficavam me humilhando, me esculhambando, e eu sempre fui muito boa, e isso daí eu
acabava competindo muito com eles eram muito machistas, horríveis. Eu sempre dependendo deles, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer minha própria parada, minhas exposições, minhas coisas aqui, não vou mais depender desses caras. Então, com tudo que eu aprendi, eu criei meu próprio mercado, meus próprios clientes, minhas próprias coisas todas, entendeu? E aí eu falei, agora que eu já vivo bem, me sustento, eu quero fazer parte de alguma coisa. A gente volta à ideia do pertencimento, né? Eu falei, sim, eu quero fazer parte disso que existe de arte contemporânea, eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, eu quero poder desenvolver mais trabalhos. O meu trabalho ele foi crescendo que eu comecei a encontrar muita limitação. Eu queria fazer uma foto de 1,5 metro. Aí, como é que você vai? Tem que ter o dinheiro, depois você tem que ter como expor ela. Eu quero fazer uma performance assim, assim. Onde potencializar formalmente seu trabalho também, né? Isso, apresentar para as pessoas, porque o trabalho de grafite está lá na rua, todo mundo vê. O trabalho de ateliê, não, olha que coisa triste, você faz o trabalho no ateliê, ele fica guardado, ninguém vê como é que é isso, gente. Não tem condição, eu comecei a pensar nessas coisas. E aí eu montei um plano de carreira para eu conseguir adentrar o mercado de arte. Assim, são 5 anos desde que eu fiz a minha primeira ação para alcançar esse objetivo. Eu acho que existe muita resistência pelo fato de eu ser muito ligada ao grafite e o pessoal ter preconceito contra o grafite. Eu acho que eu acabo sendo muito marginalizada por isso. E eu acho que também o meu trabalho é muito complexo porque trata dessas coisas de gênero e raça que, como as pessoas não vivem isso, têm dificuldade de acessar. E eu acho que cada vez mais o meu trabalho ele sai muito desse campo do figurativo, da imagem. O meu trabalho é figurativo, mas ele tem uma carga conceitual muito grande que eu acho que, como eu não me comunico não tenho tanto acesso a essas pessoas, não me comunico tão bem, acaba limitando muito a difusão. Você não se comunica tão bem, Pamela? Não, mas você não se comunica também. Não, porque olha só, eu fico aqui no ateliê, eu não conheço todas as pessoas, né, de São Paulo, de não sei lá da onde. Você sabe que a arte você tem que conhecer as pessoas, para as pessoas conhecerem. O mundo da arte é muito cruel. Esse universo do sistema de arte tem que ficar fazendo network, puxando saco de curador. Olha, já sabe. É muito elitista, né? É muito difícil. Mas eu procurei algumas pessoas que eu achei que iam gostar do meu trabalho, e se identificar, umas curadoras negras, como a Kenele Wilson, a Carolina Laureano, de São Paulo. Eu mostrei, já conversei muito sobre o meu trabalho. Então, aos poucos, eu estou adentrando. Tanto que ano passado eu pintei, foi trabalho de grafite, mas eu achei que foi um trabalho bom, que eu pintei a fachada do Stedelijk Museum, lá em Amsterdã. Olha, né? que é um grande museu de arte contemporânea. Agora eu estou com a exposição no Museu da República. Tive convite para fazer uma exposição no Museu de Belas Artes. Já tem obra em acervo de museu em São Paulo. Então, aos pouquinhos, né, vai indo. Agora eu estou lançando múltiplo pela Galeria Carbono. Eu até entrei para uma galeria ano passado. Aí todos os meus amigos falavam assim, não, Pamela, não entra para essa. Tipo assim, sempre tem as galerias pequenas, de médio porte, que ficam chamando. Eu, como tenho carreira internacional e pretendo seguir isso, a gente fica esperando ver se vem convite melhor, né? Segurando. Você vai furando um bloqueio, né? A impressão que dá é que você vai furando um bloqueio, né? Bloqueio muito duro desse mercado de arte, né? Que é muito preconceituoso também, né? Eu estou tentando institucionalizar mais o meu trabalho do que comercializar ele, sabe? Então, estou segurando o máximo que dê negócio de galeria. Aí, ano passado, o Marcos Amaro, da Kogamaro, que ele tem muito dinheiro, né? Veio aqui, me prometeu rios e fundos. Aí eu falei, tá bom, vou trabalhar contigo. Me prometeu um monte de coisa, financiar meus projetos e tudo. Primeiro trabalho que eu fiz com ele, que foi o mural de Miami, que foi mulher negra agredida e presa por policiais, uma coisa assim. Esse mural ele foi censurado pelos policiais de Miami, era um mural que tratava sobre violência policial, parte dessa série Retratos, Relatos que as mulheres me escrevem. Então, essa mulher me escreveu com essa matéria do Globo, que ela filmou um policial agredindo os meninos, o policial quebrou o celular, bateu nela e prendeu ela.
Então, eu retratei essa cena do jornal no mural em Miami, que eu pensei assim, bom, aqui em Miami não vai dar problema, que se eu faço isso no Rio, provavelmente dá, né? Até porque a mulher é perseguida até hoje por esses policiais. Então, eu fiz esse mural lá, financiado pela galeria. Eu mostrei para a galeria o que ia fazer, todo mundo aprovou, os curadores aprovaram, a dona do muro aprovou, todo mundo aprovou. E eu pintei durante o dia, de noite eu recebi a mensagem falando que eu teria que pintar uma outra coisa, que aquela imagem não poderia ficar porque os policiais de Miami não tinham gostado. Eu falei, lógico, que eu não poderia mudar, né? E aí, no dia seguinte, pintaram esse mural todo de preto. Isso daí deu uma repercussão assim, internacional. Saiu nesses jornais aí importantes de Londres, de um monte de lugar, até The Guardian, né? Saiu 7 minutos na Globo News, que é tudo que eu ponho a mão da mídia, né, gente? Incrível isso. Aí, o galerista foi e me expulsou. Fez assédio moral, falou um monte de merda lá para mim, e ainda me expulsou da galeria. Eu fiquei tristinha. Minha primeira experiência, gente, sendo representada. Com menos de um mês eu consegui ser expulsa do negócio, gente. Ai, muito triste. Muito triste. Mas você vai indo. Alguma outra pergunta, Malu? Som, Malu? O som, Malu? Bom, primeiro também queria muito agradecer a Pamela. Está sendo muito bacana conversar assim com você. E também foi muito bom ler o seu trabalho e ter mais contato com ele. Eu me lembro de você chegando na UERJ assim num dos primeiros dias e era um ambiente estranho, era tudo assim diferente, né? Me deu essa impressão. E é muito legal agora ver o seu trabalho, como é que ele vai crescendo, se expandindo, como você trabalha com tantos meios, tantos platôs, e como essas coisas se comunicam de uma forma tão legal, tão orgânica, né? Como você tem uma potência mesmo, né? de organização, de produção, que é absolutamente expandida. Assim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o mestrado, porque eu também li a sua tese com muito prazer hoje, fiquei pensando que ela tem essa característica também de acessar campos muito diferentes, né? Da novela ao Bataille, você vai juntando muitas referências e conseguindo colocar suas ideias, né? Seu processo. E eu queria saber como esse processo lá na UERJ foi importante na sua produção. E você fala uma coisa que eu achei legal, que você disse que gostava muito da Cindy Sherman e depois você passou a eleger a Sophie Calle. Eu queria saber essa diferença, exatamente isso foi parte do processo lá da UERJ, do mestrado. E uma outra coisa, te falar que essas perguntas vêm em parte dos nossos alunos que viram também seu trabalho e levantaram essas questões. É isso. Só porque eu não finalizei, antes de responder, só para finalizar a pergunta anterior, porque eu falando essa coisa do mercado de arte, aí eu contei da galeria, mas aí eu não fechei, né? Que hoje a maior parte do que me sustenta, eu trabalho com a minha irmã e com a minha mãe, né? Então, nós três vivemos disso, são as vendas do meu trabalho. Então, hoje eu tenho uma série de colecionadores, mesmo sem galeria, eu vendo bem. Agora, na pandemia, vendi bastante. Então, até na Rede Nami, que é a ONG que eu fundei, a gente está fazendo um livro agora chamado Hackeando o Poder, Táticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global, que é um livro, tipo um manual, que fala da parte dos direitos humanos, mas também ensina meninas periféricas, seja fora do eixo Rio-São Paulo, seja no Brasil, meninas não brancas, a trabalhar com arte e viver da sua arte sem passar perrengue, sabe? Então, a gente tem várias estratégias de coisas para passar essa informação adiante. Eu acho que esse livro vai ser bem legal. Eu acho que você vai vencendo essa dependência do artista de um circuito tradicional, né? Você vai criando outras maneiras, outras formas, né? Eu acho realmente vitorioso isso, né? E no meu caso, Cristina, como eu trabalho com a temática de gênero e raça,
uma coisa é você ficar falando sobre isso e ficar falando sobre o outro, outra coisa é você viver isso na pele. Porque o tempo todo o pessoal é muito racista, te maltrata, te desqualifica, entendeu? Você vê até essa coisa do grafite, se você pensar, por exemplo, o Heitor dos Prazeres, que era considerado arte naif. A gente teve com o Dalton de Paula fazendo uma entrevista, ele falou que no início da carreira dele tentaram colocar ele como arte naif, artesanato. Eu acho que todas essas pessoas que não tenham uma referência europeia, né, do norte, o pessoal desqualifica e acaba colocando em caixinhas de arte que são consideradas menores, que nem são menores, mas cria, né, um sistema de castas para fazer isso, né? Então, eu vejo que nessa cena, nesse mercado, né, nas instituições, o pessoal questiona muito o trabalho, como se o trabalho não fosse bom, tenta desqualificar, enquanto tem artistas brancos com trabalhos medíocres que conseguem realizar muito mais fácil. Né? Um acesso muito mais facilitado, né? Isso. Então, além do meu trabalho de arte e viver direitinho, comer direitinho, eu estou tentando passar esse conhecimento de como é viver fazendo o que você gosta sem estar dependendo disso tudo, né? Ou então, se quiser depender, como é que você entra, né? É o trabalho que eu estou desenvolvendo na Rede Na Minha agora. E respondendo sobre as referências, né? Eu tenho até vergonha de falar Cindy Sherman e Sophie Calle. Cindy Sherman, na época, eu botei porque era uma das poucas artistas que eu conhecia. Eu não conhecia muitos artistas. Hoje em dia, eu já fui em todos esses museus, todas as exposições que você puder imaginar nessa face da terra, que eu não saio de dentro de museu. A minha irmã até me zoa, né? Então, hoje em dia, eu conheço muitos artistas e tenho um leque maior para escolher. Mas quando eu elejo a Sophie Calle como uma grande musa inspiradora, eu tenho até vergonha, né? Porque eu acho que eu, como uma artista periférica, que não sou branca, não deveria continuar com referências europeias, né? Então, eu falo muito, por exemplo, na Rosana Paulino, que é a nossa Beyoncé das artes, como referência hoje em dia. Mas você pode ter liberdade também, né, Pamela? Para, enfim, ter suas referências. Mas a gente... na originalidade toda da sua construção, enfim, na liberdade com que você tem trabalhado. Mas essa palavra liberdade é igual aquele ditado feminista que fala assim, ser feminista é poder fazer tudo o que quiser. Se quiser se depilar, pode, se não quiser, não pode, né? Mas, na verdade, tudo que ensinam para a gente, tudo que mostram para a gente, leva a gente a acreditar e desenvolver um juízo de gosto, né? Então, a gente passa a acreditar que aquilo dali é bom e talvez, se eu pesquisar outras mulheres, artistas negras, africanas, de outros lugares, eu vou me identificar tanto mais do que com a Sophie Calle, mas ficam metralhando imagem de Sophie Calle para cima de mim, falando do trabalho dela, eu tendo acesso, eu vou gostando daquilo, né? Então, eu faço um trabalho de desconstruir também, né? Uhum. Inês está com problema de internet. Vamos ver se ela consegue. Eu acho que eu estava sem som. Era só para terminar a pergunta que ela falou da Sophie Calle. Está escutando? Não. Sim. A passagem pelo mestrado lá trouxe essa possibilidade de conhecer mais pessoas e de ler mais textos, se aproximar, né, de textos de arte, isso você até citou na sua palestra. Então, tem um lugar nesses platôs todos que você constrói super bem, né, nessas diferentes referências, de diferentes acessos que você constrói para o seu trabalho. Deu algum problema com a Pamela? Pronto, voltou. Pamela sumiu. Vou experimentar. Acho que a Pamela saiu. Voltou. Não, caí, né? Caí, mas voltei. Malu, eu até não te respondi a pergunta por completo, né? Eu falei um pouco na minha fala inicial, mas o mestrado da UERJ foi muito revolucionário para mim.
foi ali que eu me encontrei enquanto uma intelectual. Hoje em dia eu sou considerada, apesar do meu jeito de falar, né? Eu sou considerada uma intelectual negra, eu sou uma pessoa que eu escrevo muito bem, as pessoas elogiam muito. Hoje em dia, comparando com o que vocês leram na dissertação, a minha escrita hoje ela é muito melhor, né? Eu sou sempre muito elogiado, sou elogiada também nas palestras que eu dou, que eu já dei em tudo quanto é universidade aí no mundo, em inglês, né? Então, hoje em dia, as pessoas me consideram uma intelectual. E pode ter certeza que isso foi graças à experiência que eu tive no Instituto de UERJ. E te digo mais, eu não tinha perfil para entrar na pós, entendeu? Eu não sei nem como é que eu passei naquela prova de História da Arte, tá? E foi graças ao Aldo que ele tinha sido orientado do Gustavo Coelho, que eu fiz o filme Luz, Câmera, Pichação, então ele tinha visto o filme, ele tinha achado interessante as minhas falas, então ele me deu suporte para entrar ali. E eu acho que até apoio moral mesmo, de eu me sentir confiante de aplicar, sabe? E durante a entrevista, ele foi meu co-orientador. Então, eu acho a UERJ ter me aceito ali, eu achei muito... Poderia ser uma coisa que poderiam questionar, mas eu achei muito... Tá sem som, gente. Pamela, tá sem som. Vou desligar aqui para se facilita aí, fica mais leve. Pamela, cadê você? Oi, botei no celular aqui no 3G, porque eu acho que é a minha internet que tá ruim aqui. Mas vamos lá. Ótimo, que bom. Agora não vai cair mais, não. Não. Eu acho que o Ricardo... Oi. Oi. Oi, tudo bem? Não, obrigado pela fala, pelas coisas todas que você contou, super interessante. Enfim, eu não diferente delas, eu não tive chance de ler sua dissertação, enfim, mas acompanho aqui e ali o seu trabalho, super bacana, tudo que você contou, tudo muito bacana. Eu fiquei muito curioso. Você cita um livro, né? Hackeando o Poder, Táticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global. É esse o título que vocês estão fazendo? Então, Isso fala é o mais. livro que a gente está fazendo. Então, queria ouvir mais, queria que você falasse mais desse livro. Eu achei bem curioso. Esse manual, Então, né? é um manual, é um livro de escrita coletiva. Então, eu com a minha equipe, a gente está construindo a maior parte dos textos. Alguns textos a gente chamou alguns convidados, por exemplo, a Amanda Carneiro está escrevendo sobre a Rosana Paulino como estudo de caso. Tem uma outra curadora da África do Sul que está escrevendo sobre uma outra pintora também. Mas a maior parte a gente está fazendo uma escrita coletiva com a minha equipe a partir de entrevistas que a gente tem feito e pesquisas e a experiência de 10 anos na Rede Nami, hackeando o poder, né? Então, é um livro que fala sobre os direitos humanos, a gente conta sobre o feminismo, a história do feminismo, da luta dos direitos das mulheres, e agora o mulherismo africano, que é um outro movimento, né? A gente fala da história do povo negro, principalmente no contexto da arte. A gente fala sobre temas da vida das mulheres, como direitos sexuais e reprodutivos, violência doméstica, e também a gente ensina as coisas básicas para ser artista, tipo como fazer sua biografia, como criar um portfólio. Só que esse ensinamento não é uma coisa tradicional. A gente faz isso de uma forma diferente.
E na parte que a gente começa falando sobre as galerias, os colecionadores, como vender seu trabalho na internet, como montar uma exposição, a gente tenta ensinar a menina a conseguir fazer todas essas coisas sem ter grana, né? Como ela pode... aí a gente fala sobre a produção, a gente fala sobre pesquisa artística, objeto de trabalho, e aí essa menina monta a produção, depois que ela tem isso daí, como que ela mostra para o público? Vamos montar uma exposição. Essa exposição, como conseguir um espaço, né? Então, acaba percorrendo todos esses campos, só que sempre pensando numa menina que não é branca, que de repente não está no eixo Rio-São Paulo, que está numa cidade que não existe nem nada de artes, entendeu? Como ela pode ser artista e viver de arte assim. E a gente nem incentiva que ela saia da cidade dela, não. A gente pensa dela criar os meios de sobreviver da arte, né? E é engraçado, porque a gente fez até a entrevista com a Adriana Varejão, tem apoiado bastante nosso trabalho. A Adriana fala que a primeira galeria dela, o galerista não queria ver o portfólio, não viu o portfólio, então ela alugou uma Kombi, botou todos os trabalhos dentro dessa Kombi, levou na galeria, espalhou na galeria, sendo que tinha a exposição de outro artista, né? E aí, a princípio, num pensamento tradicional, a gente fala, nossa, que força, que cara de pau também, né? Mas, pô, que bom, conseguiu entrar na galeria porque fez isso. Mas e se você pensa que uma menina negra, né, com cabelo crespo, gorda, se pega e faz a mesma coisa, ela é ser expulsa daquele espaço na hora, né? Então, a gente debate esse tipo de coisa no livro também. É voltado para mulheres, é isso? É um livro de teu feminismo voltado para meninas negras, mulheres negras, é isso? Sim, Esse é o sim, perfil sim, de artista que sim. vocês estão querendo trabalhar, né? Quer Sim, dizer, sim, que claro são as que... artistas que não estão nos espaços de poder, né? Certo, certo, certo. Então, o livro tem essa mira, né? Esse foco, para quebrar o Sim, estereótipo, né? Da figura do artista, da artista vitoriosa ser a mulher branca, enfim. sim. Então, vocês tentam reverter. E por que Sul Global? Quer Então, dizer, a gente debateu muito, né? Como é que ia botar. É porque se a gente for falar em artista periférica, as mulheres, as artistas brasileiras, ou do Chile, ou da América Latina, mesmo sendo brancas, elas estão nessa periferia. Então, é uma forma também de abraçar, apesar de não ser o foco essas mulheres, mas a gente abraça todas essas artistas do Sul. Porque esse centro-periferia depende de onde você está, né? Pode ser um centro-periferia Rio e Baixada, mas pode ser Nova York e Rio, né? O Norte e Sul, né? Depende de onde você está. Então, a gente achou que o funcionava bem, né? Até no livro tem um texto que a Marge, do Decolonize This Place, que estão botando terror lá nos Estados Unidos, é o único texto feito por uma norte-americana, uma pessoa do norte. Ela está escrevendo um texto sobre como as instituições podem abraçar essas artistas, podem acolher essas artistas, né? Também dar suporte nisso. É o único texto que não é falado diretamente para as artistas, mas para uma terceira pessoa, que seriam esses espaços, né? Esses outros lugares. agora, o que eu acho legal na sua fala também é um pouco o que você acabou de falar, né? Como as instituições que existem podem acolher essa produção, mas também pode se inventar outras instituições que não existem Sim, ainda, né? Se as que não, sim. se as que existem não estão acolhendo, vamos inventar outras, né? Então, queria te ouvir um pouco nesse lugar de invenção de modos de se organizar, né? Isso eu acho bacana. Isso achei uma das coisas mais fortes do que você fala, quer dizer, em vez de entrar para os lugares que já existem, né, que estão fechados, vamos tentar pensar outros formatos da gente se organizar, né, para nunca é sozinho, né, para tentar fazer frente a uma organização que não está acolhendo, né, que pode ser estar com outra orientação política, outros interesses. Isso eu achei também bastante uma das questões mais legais da sua fala também, né? Essa capacidade de se organizar talvez venha desse empreendedorismo que você fala, e também não é isso, né? Eu acho que eu sempre olho com muita atenção isso, porque as instituições que existem nunca estão, né? Nunca cabe todo mundo. É engraçado, elas sempre têm que ser, elas têm que ir sendo modificadas com o tempo, né?
E eu acho que Sim, muito da sua fala aponta nessa direção. você falando isso até me lembrou, porque eu comecei a falar sobre isso numa outra pergunta e não concluí. Que quando eu falo que os espaços tratam a gente muito mal, desdenham da gente, questionam muito, e aí eu digo que entrar nesses espaços é você se submeter. O tempo todo você tem que estar ali se humilhando, aceitando as coisas, engolindo sapo, e isso daí é muito ruim para a gente. É assim que a gente quer viver. Para poder estar dentro de um museu, você tem que estar o tempo todo sendo humilhado, questionado. Então, é melhor a gente fazer as nossas coisas aqui, de uma outra forma. Uhum. Legal. Obrigado, Pamela. Vamos ver se a conversa segue aí. Tá bom. Inês, eu acho que parece que conseguiu. Você está aí, Inês? Pamela, primeiro super te agradeço, estar aqui, é muito legal e é muito bom que a gente está conseguindo reunir nesse encontro também com várias outras pessoas, tem estudantes, tem pessoas que estão passando por coisas lá na UERJ que você passou também, né? Então, assim, eu tenho uma pergunta que ela, na verdade, ela se aproxima de muitas coisas que os nossos estudantes andaram dizendo e se preparando para esse encontro, e eu vou tentar trazer alguma coisa deles também, e se der a gente até passa a bola para outras pessoas, mas assim, no começo da sua fala, você falou que a pichação, grafite, era uma marca, e depois você começa a se preocupar para sobreviver do seu trabalho, a lidar com outros meios e com outras mídias. Então, nessa passagem de meios, de mídias, de ambientes virtuais, ao mesmo tempo são lugares fora da galeria, mas são sempre fronteiras de lugares, fronteiras de materiais. Eu queria... Você trabalha muito com imagem também, e cada um desses suportes ou desses meios, ele tem assim uma pegada diferente, ele é visto de uma maneira diferente, e você pensa muito sobre essas coisas, articula muito essas circulações. E, inclusive, você trabalha até com pintura mesmo, sobre tela, mas a pintura para você é uma pintura relacional, ela está ligada também a comunicações, a formas, né, de troca, de contatos diferentes. A minha pergunta é um pouco sobre isso, sobre esses diferentes modos, que são modos de contato, são meios, são materiais também, que participam no seu processo criativo, na produção do trabalho, né? Como é que isso se dá, esse entrelaçamento de todos esses mídias, e quando você trabalha para cada um deles, você atinge um público diferente, inclusive você vai para cidades diferentes, você vai para mundos diferentes, né? Então, queria te escutar um pouco sobre isso, os meios e os mundos, assim. Isso daí é sempre uma coisa que o pessoal comenta muito, né? Que um dia eu estou na favela, e outro dia eu estou em Washington lá com a Hillary Clinton, né? Que eu me meto em tudo quanto é buraco, né? Eu hackeio o mesmo poder, eu entro em tudo quanto é coisa que ninguém consegue saber como, né? E ao mesmo tempo que eu vou nesses espaços de maior poder, eu também estou nos meus espaços de raiz, né? Eu sempre frequentei, então eu vou transitando ali, né? E eu acho que é um pouco dessa busca pelas pessoas, né? De estar com as pessoas e de se viver. E o meu trabalho é basicamente isso. E o que guia ele é a ideia, né? Eu, com a experiência dos 10 anos de grafite que eu tive, né, no passado, eu peguei ranço com a ideia de ilustração que tem no grafite. Porque o grafite,
Ele é um movimento, eu considero ele como um movimento descolado da arte contemporânea, que tem características diferentes. Uma das características que tem no grafite é o estilo. Assim como na pichação você tem uma assinatura e você sai repetindo essa assinatura por aí, o grafite é a mesma coisa. Você cria o seu estilo e aí você sai pintando sempre aquela coisa, aquele teu estilo por aí. E aí, quando você analisa a maior parte do conteúdo dos grafites, é uma ilustração de uma ideia. E eu comecei a me sentir muito incomodada com isso e muito pobre. E durante muito tempo eu tinha muitas coisas para falar que o grafite me limitava muito. E foi quando eu comecei a trabalhar com outros suportes, principalmente com a performance, que eu conseguia comunicar essa ideia. E essa ideia que se tornou meu trabalho de arte principal, ela deságua em tantas coisas, né? Hoje mesmo aqui eu falei, eu sou uma artista figurativa, trabalho com figuração. Mas aí você pensa também que desde dezembro eu trago uma série de pinturas abstratas, mas não são meras pinturas abstratas. O que linka ela a todos os meus outros trabalhos é a ideia, porque ela é o resultado de um processo. Toda vez que eu fico com vontade de pegar um ferro e dar uma cabeça numa pessoa, como coisa que eu já fiz, eu sendo dos direitos humanos, não posso ficar batendo os coleguinhas por aí. Então, todas as vezes que eu estou com raiva, com ódio das coisas que acontece mesmo, né? Em Miami eu tive essa experiência com a galeria e com o mural lá, né? E eu sofri muito assédio moral, fiquei com muita raiva, fiquei com raiva de gente branca e falava isso para as pessoas brancas, elas ficavam revoltadas. Criou um atrito e a minha amiga falou assim, Pamela, você tem que fazer alguma coisa com isso. Não dá para você chegar aqui e ficar ofendendo a gente. E aí eu comecei essa série, que eu pegava todos os dias que eu estava com esse ódio e eu pensava no que aconteceu e escrevia sobre isso e botava naquela pintura. E aquilo virou um processo curativo, né? Então, é uma pintura abstrata, de repente não vai ter nada a ver com a foto, com a performance ou com os retratos. Mas a ideia é o link da produção. Tá. Ok. Agora a gente pode passar para as perguntas dos estudantes. A gente ainda tem 20 minutos. Tem algumas perguntas que o público também enviou, né? Tem várias perguntas aqui. E se der tempo, eu gostaria de fazer uma também, mas acho que não vai dar tempo. Bem, então eu vou tentar responder mais rápido, então. Tá. Vamos agilizar, então. Quem quer começar agora? Quem vai ler essas perguntas? Malu? Eu posso começar. Posso? Apareça. Quem quer fazer pergunta aí? Ela Franz vai começar. Oi, boa noite, Pamela. Boa noite para todos. Eu preparei uma pergunta, mas eu acho que ao longo da fala ela já foi respondida, que tinha a ver com como você lida com essa arte de galeria, né? Esse sistema de arte, mercado de arte, arte de rua. Eu acho que isso já foi bem falado. E o que me chamou a atenção durante a sua fala foi a sinceridade, assim, essa honestidade de falar assim na cara mesmo, assim, sobre questões do sistema de arte que estão aí, mas que a gente tem que ficar lidando com aquela pompa, né, de tipo escolher palavra e tal. Enfim, e aí enfim, isso é mais um comentário. A minha pergunta é como que você lida com essa questão de você trazer essas questões sociais e políticas e ainda conseguir financiamento, né, de grandes empresas e de galerias, né, principalmente galerias internacionais. Porque geralmente, né, esses trabalhos mais politizados eles não conseguem chegar nas galerias, né? E o seu trabalho está espalhado no mundo todo falando sobre isso, que é incrível, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que é isso, porque eu tornei primeiro o meu trabalho conhecido com o povo, com as pessoas, para depois conseguir começar a entrar nos espaços, que eu ainda estou começando a entrar, né? Eu ainda sinto muita dificuldade de ser aceita, né? Me sinto muito marginalizada ainda, né? Mas
eu acho que tem muito trabalho de conteúdo político assim que está bem estabelecido, né? O próprio Maciel Carlos, que eu já falei aqui, se você vê o contexto, a Regina José Galindo, que eu falei também, tem outros aqui agora que eu não vou lembrar, assim, né? Tânia Brugueira, tem bastantes artistas assim com conteúdo bastante político e que estão se estabelecendo. Eu acho que o mundo hoje ele está abrindo portas, como na história da arte, a gente sempre teve esse tipo de trabalho, né? Eu acho que eu não articulei tão bem essa resposta, mas tentei aqui, tá? Não, foi ótimo, obrigada. Mais alguém, gente? Eu tenho uma pergunta, será que eu posso fazer? Sim. Pode. É um pouco fora das coisas que foram faladas, mas que tem a ver com o que eu li e com o que eu vi, com essa performance, né? Que eu achei muito potente sua lá na Galeria Aimoré, você com aquele vestido cor-de-rosa, e você fala na sua dissertação sobre o rosa, o babadinho, a Barbie, né? Essa sua criação princesa. E tudo isso, de certo modo, né? O rosa, o babadinho, a Barbie, a princesa, está ligado a uma construção de um feminino etéreo da mulher branca, né? E depois, você hoje falou, né, desse corpo de mulher negra, gostosa, né, que é aquela mulher que é o contrário da mulher princesa também, né? Então, eu fiquei pensando nesses encontros, né? E da sua fala também, né? Da questão do feminismo, e fiquei pensando de que maneira se haveria uma possibilidade, e como isso se dá no seu trabalho, né? Outras possibilidades da existência e da coexistência de um feminismo também, sabe? Se você veria uma possibilidade não hegemônica para uma outra feminilidade. Então, eu acho que num futuro inimaginável, né, onde o binarismo não vai mais existir, não vai mais existir o conceito de homem e mulher, né, essa coisa do que é masculino e feminino deve sumir também, né? Então, acho que a gente pode ter características que são mais femininas, outras mais masculinas, e isso daí não ter um nome, não ter uma categorização. Mas eu acho que isso daí é uma coisa bem futurística, assim mesmo, bem distante da nossa realidade agora. A nossa realidade é que nós, mulheres, somos obrigadas a performar um certo tipo de feminino, e quando a gente se distancia disso com ações que os conservadores questionam, muitas das vezes a gente sofre violência, e é onde também acontece o feminicídio, né? São essas mulheres que se portam de maneiras que o outro não espera. E muitas vezes essa maneira que não se espera é uma maneira que é considerada masculina, né? Que não se enquadra dentro dessa mulher feminina, boazinha, caridosa, que ajuda o próximo, né? Então, eu acho que até o meu trabalho sobre violência doméstica, ele dialoga muito com essa caixinha, essa caricatura do feminino. Obrigada. Tem aqui uma pergunta da Marta Niklaus. Não, peraí, Regina, a Monique está na fila. Ah, tá bom. Alô, consegue me ouvir? Alô? Oi. Sim, pode falar, Monique. Oi, sou eu, Monique. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu gostaria de perguntar, em relação ao campo da arte, eu tenho muito disso de ser perfeccionista, de sempre achar que alguma coisa que eu fiz, eu poderia ter feito melhor. Monique, e eu gostaria de saber... Monique, Oi? Só um minuto. Você pode ligar a sua câmera? Ligar minha câmera? Se não deixa eu for ver. inoportuno para você. Não Fica queria dentro muito do aparecer, carro, mas... né? Tudo bem, se você quiser. Deixa eu ver. Conseguiu? Oi, sou eu. Oi. Tá dando pra ver?
Oi, gente. Boa noite. Eu queria perguntar mesmo sobre isso, que em relação à arte eu tenho muito disso de ser perfeccionista, de querer fazer o meu melhor, só que às vezes eu acho que não... Eu poderia ter feito algo melhor, mas eu não fiz. E eu queria muito saber como você lida com a frustração quando algo não sai do jeito que era esperado, algum erro artístico durante seu processo. Queria muito saber sobre isso. Olha só, eu acho que tem um dado na formação da gente enquanto mulher, né, que é que a gente é criada como seres frágeis, seres que precisam de proteção. Então, tudo que a gente faz, a gente nunca acha que tá bom. O homem tá lá todo despreparado, ele se acha o fodão, vai lá, concorre a uma vaga de trabalho, mostra um trabalho horrível, como se fosse o melhor trabalho do mundo. O cara é um merda, mas ele se acha ótimo. E a gente, mulher, sempre a gente tem que ser as melhores, fazer o melhor. E se não tiver 100%, a gente não apresenta. Eu acho que a gente tem que... Eu tô falando nós, mulheres, porque isso daí é mesmo, sabe? É da parte da nossa criação, da forma como dizem que a gente tem que ser desde pequenininha, da construção do gênero feminino. Então, eu acho que a gente tem que se desprender, fez, ficou bom. Se ficou meio ruim, você finge que está muito bom e vai para frente. Quantas vezes eu estava completamente despreparada, eu meti a cara lá, ó, me aceitaram, eu ainda fiquei rindo depois. Então, tem que ir, tem que ser assim. Tá bom, muito obrigada. Mais algum estudante com perguntas? Não? Então vamos passar... Oi, Ana Lu. Oi, Lucas aqui, eu Lucas. posso fazer. Fala, Lucas. Peraí, Oi, Pamela, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. A minha pergunta tem até um pouco a ver com o que a Regina falou, da sua questão com o feminino que você coloca nos seus trabalhos. Aí eu tenho uma pergunta, se você vê os seus trabalhos e a sua produção visual, principalmente em relação às suas performances, que tem aquela coisa da vestimenta, dos vestidos bufantes, das flores, dos tons de rosa, que falam desse feminino exagerado. Se você relaciona esse trabalho, se você vê ele dentro da tradição camp e kitsch da história da arte, principalmente se a gente considerar que essas denominações são acadêmicas e são norte-americanas, estão olhando para produções visuais dos espaços hegemônicos, mas você é uma mulher não branca, latino-americana, produzindo arte. Se você vê o seu trabalho se relacionando com esse tipo de tradição visual. Obrigada. Com certeza, durante um período eu comecei a estudar o kitsch e via que muitos dos meus trabalhos se relacionavam com essa ideia. E com o passar do tempo eu abandonei, porque esse feminino, esse rosa que aparece, eu comecei a entender ele como uma construção de um feminino, uma caricatura do feminino, né? Então, eu achei que, a partir disso, ele começou a se distanciar da ideia do kitsch, porque, na verdade, o rosa aparece na minha produção não como uma coisa linda, mas como um fardo. É um posicionamento crítico, né? Sim, de violência. Essa, na verdade, eu diria que, para mim, parece a diferença principal no seu trabalho em relação a outros trabalhos que estão nesse campo visual, que o seu está trabalhando com alguma dor, mas pelo menos fazia, né, já que você falou que você se afastou um pouco disso, né, enquanto os outros estavam usando isso de uma forma mais principal, o seu usa visual, mas para falar da dor, né? Sim. Eu comecei a estudar e depois, com os estudos, eu vi que não era muito o caminho que eu pretendia, não. Tá? Agora, é importante falar, porque eu fui criada como uma menina branca, né? Meu pai, que era a pessoa negra da família, minha mãe se separou quando eu tinha 1 ano, e aí eu fui criada pela mãe branca, o pai branco. Então, eu não tive contato algum com qualquer tipo de cultura de matriz africana, né? Então, isso é uma coisa que eu comecei a resgatar a partir do momento que eu conheço meus irmãos e começo a estudar feminismo negro, feminismo interseccional, as escritoras negras,
E então, a partir disso, eu começo a identificar pontos na minha vida que dialogam com a questão do preconceito e trazer isso no meu trabalho. Meu trabalho ele não fala diretamente da questão de raça, só que a questão de raça aparece nos momentos que eu falo diretamente sobre afetividade, como os trabalhos que aparece muito essa temática essa pesquisa da solidão da mulher negra, né? Então, as minhas referências de base são todas do norte, são todas europeias, da história da arte tradicional. É bem recente que eu começo a buscar outras referências e desconstruir todas as coisas, todos os meus aprendizados. Tá ótimo, obrigado. Mais alguém? Oi, eu vou ligar a câmera aqui. Eu queria voltar um pouco para a Rede Nami e queria saber se você enxerga a Rede Nami como uma extensão de uma prática de intervenção artística ou até como uma consolidação da sua própria arte, porque tipo, o que mais tem no mercado da arte são trabalhos sobre crítica institucional ou crítica social que terminam apenas no trabalho e acabam sendo muito falaciosos, porque não tem nenhuma ação sobre as críticas que são propostas. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre a sua rede e a sua arte juntas. Então, até na Pinacoteca teve uma exposição da... Agora me fugiu o nome da artista, gente. Como é que eu posso esquecer dela? Mas que faz a arte útil, né? Que tem essa ideia da arte útil. Agora, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E seria uma arte que tem uma utilidade, né? Como se a Rede Nami fosse um trabalho de arte, a utilidade dela seria de fazer uma transformação na vida das mulheres, né? Tânia Bruguera. Já o Ricardo falou aqui, a Tânia Bruguera, que eu já tinha até citado ela, né? E agora me fugiu o nome, né? E assim, tem alguns livros, umas teorias, umas coisas que falam sobre isso. A Tânia, eu acho que há um tempo atrás ela fez até um partido político como arte, né? Então, eu poderia considerar o trabalho da Rede Nami como um trabalho de arte, como um braço, né? Porque é uma extensão do meu trabalho. O trabalho de arte em si é mais subjetivo, né? Eu acho que ele não propõe uma mudança efetiva. Enquanto o trabalho da Rede Nami, realmente você vê mudança na vida das pessoas, na vida das mulheres. Eu vou lá para falar e a gente transformar alguma coisa, fazer militância política, transformar essas mulheres num exército para mudar isso tudo do jeito que está. Eu poderia considerar, tem alguns curadores que eu já conversei que consideram a Rede Nami uma extensão do meu trabalho de arte, mas eu não sinto necessidade de colocar isso. O meu objetivo com a Rede Nami é que realmente a gente possa fazer um trabalho efetivo em prol dos direitos das mulheres, em prol das artistas, que a gente possa mudar alguma coisa na nossa sociedade, né? Então, eu não me preocupo muito de pensar e agir e dar isso como um trabalho de arte. Eu procuro botar minha energia nas peças que eu produzo mesmo fora da Rede Nami. Entendi. Mas acaba, por acaso, se tornando. Isso que eu, durante a minha pesquisa sobre o seu trabalho... Muita gente identifica assim. Eu percebi isso. Eu achei muito incrível e muito interessante, porque é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado no sistema artístico. Sim, sim. Porque também eu acho que se eu coloco isso como um trabalho de arte, é muito mais difícil também para eu conseguir financiamento, eu acho. Não, sim, com certeza. Por isso que eu pensei sobre essa relação de extensão de uma de uma intervenção artística e não como fazendo parte. Mas acaba sendo... E você falou que não coloca tanto a energia, mas eu acho que a sua energia está completamente na Rede Nami, porque para você construir o que construiu, precisou de muita energia, que você não tinha base nenhuma.
No início, eu tive que praticamente parar minha carreira um tempo para poder botar a Redinami para funcionar. E muito estudo, eu falei que eu fiz muito curso de empreendedorismo, tudo. A Redinami, tanto que eu fui indicada para o prêmio da Folha de empreendedor social, né? A Redinami, a administração dela é toda perfeita, ela tem todos os certificados internacionais, auditoria. Tudo funciona à base de método. Agora, com a pandemia, que as pessoas tiveram que trabalhar em casa, não mudou nada para a gente, que já era tudo online, tudo com sistema, que eu implementei isso tudo durante os anos para que eu pudesse me dedicar ao meu trabalho de arte. Então, eu criei tudo métodos que se repetem, né? Então, as pessoas vêm, as pessoas administram, as assistentes, as coordenadoras, coordenam aquilo, as coisas vão acontecendo e aí eu posso me dedicar ao meu trabalho de arte, sabe? Sim, não você falou sobre a quarentena, eu até achei interessante essa proposta da Redinami de selecionar mulheres artistas para poder trabalhar e conseguir ter alguma renda nesse período. Então, assim, é um trabalho realmente incrível, ainda mais num período tão difícil que está sendo financeiramente para todo mundo. Imaginem, tipo, para as mulheres artistas que vivem de alguma forma da arte ou que não vivem, mas que estão tendo a oportunidade de viver, e é uma oportunidade assim que eu nunca imaginei que teria num momento como esse. Então, assim, é muito incrível isso. A rede. Você passou no edital, não, né? Porque falando assim, não. Quem não sabe que ela está falando, eu acho que é do edital da Redinami, né? Sim, a gente fez isso. Edital de emergência, e as mulheres aplicavam para produzir uma arte no Museu a Céu Aberto, que a gente tem aqui, e a gente pagava o cachê agora e elas produziriam isso quando acabasse esse negócio de pandemia, né? Sim, exatamente disso que eu estou falando. Gente, vamos encerrando as perguntas. A Fernanda tem uma pergunta. Oi, gente. Apareça. Estou aqui. Para aparecer. Boa noite. Eu vou direto à pergunta. Muito, muito legal a sua fala. Você já respondeu um pouco do que eu queria perguntar em relação à reação às censuras, né? Uma coisa que eu fui pesquisar, conhecer mais o seu trabalho. Eu conhecia de mural de rua, porque eu adoro mural, adoro rua, adoro grafite. E eu li que você teve uma obra mural censurada, o Femme Maison, né, porque representava uma vagina, ou lembrava uma vagina. E aí é interessante pensar como é que você observa essas reações violentas contra a arte e, sobretudo, contra a arte que retrata esses corpos indóceis, femininos, e que não aceitam estar na caixinha determinada por uma sociedade de base patriarcal, né, que reage violentamente a esse tipo de manifestação, né? Então, você já falou como é que você reage a essa violência que é perpetrada contra a sua arte, né? Você já falou um pouco, mas como é que essas reações e por qual a importância dessa arte que vai falar do corpo, desse corpo de mulher negra, num espaço não convencional e de maneira não convencional, né? Como é que você leva isso de novo para a sua arte? No passado eu pintava muitas flores vaginas, né? Coisa que eu nem faço mais, porque hoje em dia vagina não representa mais a mulher, né? Até vergonha de ficar botando isso por aí. Mas eu tive esse trabalho censurado, e esse daí é um dos trabalhos que foi censurado, porque esse daí teve muita repercussão, assim como o de Miami. Mas o meu trabalho ele sempre sofreu censura. Esse trabalho do Femme Maison, que foi da Frestas Trienal de Arte lá de Sorocaba, ele foi um dos primeiros dessa leva lá do MAN. Teve um monte de censura, né? O meu foi o primeiro, depois veio todos esses, né? Mas a censura do meu trabalho, ela não é ocasionada pela essa onda conservadora que a gente vive agora, não. Ela sempre existiu. Antes, que era governo de esquerda, que a gente vivia em outra situação, eu tive muitos trabalhos censurados. Agora ainda tem trabalhos censurados, é que geralmente essa censura não chega até o público, não chega até a mídia. E como eu não quero ser aquela artista do escândalo, e a pessoa assim, não, essa aí gosta de chamar atenção, né? Eu fico sempre tentando andar ali direitinho, né? Aí eu tento negociar, fazer uma coisa assertiva, fazer um meio termo, né, com o pessoal.
Mas já tive muito trabalho que jogaram tinta, que riscaram, de tudo. Que tentaram mudar coisas em exposições oficiais, que telas... Eu fiz uma exposição que iam atrás telas das flores vaginas, que é um trabalho bobo, gente. Trabalho bobo, só trabalho bobo censurado. E aí o pessoal fala, não, essas flores não pode aqui, porque vem famílias. Eu, gente, mas a florzinha tem nada demais. Sempre assim, sempre trabalho bobo. Né? Não é trabalho escandaloso, nada nesse sentido. Trabalho bobo, 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 e o pessoal não deixa passar. É que as suas performances com o perfuramento do próprio corpo, para botar aquele colar de pérolas, elas são muito mais impactantes. Sim. E com essas performances você não sofreu censura, não é isso? Não. Você veja, né? Mas diz muito daquela cabeça mais fechada, mais quadradinha do que pode e que não pode em relação ao corpo, né? E você sabe que as minhas redes sociais são todas bichadas, né? Porque é tanta denúncia que eu recebo todo dia, que todo dia chega aquela mensagem falando que a minha conta do Instagram vai ser apagada, aí eu não posso ter a marca registrada. A minha página do Facebook já ficou 3 meses fora do ar, eu tive que arrumar um jeito lá, pedir, pelo amor de Deus, para eles me devolverem minha página. Então, nossa muita denúncia que eu recebo o tempo todo, e só coisa boba, gente. Loucura. Não, e essas que eu me corto, que eu escrevo, isso daí, gente, sempre modificação corporal sempre foi visto como arte, sempre existiu, né? De séculos. E aí eu ponho aquilo dali, eu escrevendo alguma coisa, são alguns trabalhos, aí eu recebo sempre o avisinho do Instagram falando que a foto foi retirada e que se eu tô com problema, se eu tô querendo me matar, que eu tô pensando em suicídio, que eu posso ligar o número, eles ficam me dando ajuda ali para eu não me suicidar. O pessoal denuncia como se eu estivesse precisando de ajuda. Gente, difícil. Mas o bacana é perseverar, isso é muito importante. Mas é muito importante você falar sobre isso para a gente ter você tem mais ideia do que o que sai na mídia é uma coisa. Agora, o seu cotidiano de ficar sobrevivendo a essas pequenas censuras é importante. Tá, obrigada. Bem, gente, vamos encerrando. Pamela, foi muito bacana esse papo. Tem mais uma perguntinha aqui que a Regina ensaiou de fazer, que é da Marta Niklaus, que ela queria... É minha vizinha. Sim, pois é. Ela queria ouvir de você sobre os grafites da Tavares Bastos, que é a rua... Então. Né? É um projeto que a gente tem na Rede da Minha, é um projeto que nunca teve financiamento, então financiadores, se quiserem patrocinar, estamos aí. Eu comprei a casa da Rede da Minha em 2013, aqui na Tavares Bastos, e a gente começou a pintar as paredes. As meninas vinham, a gente convidava a galera, a gente pintou uma aqui, uma ali, e quando viu, a gente fez o museu a céu aberto. Então, é um circuito de 1 quilômetro, né? Ele é curvo, sai, e você começa e sai no mesmo lugar, que começa na Rede Nami, passa dentro da comunidade e termina na Rede Nami. E, então, a gente tem artistas brasileiros, tem alguns de fora, a maioria mulheres. De um tempo para cá, de 3 anos para cá, a gente começou a trazer esse pensamento decolonial, então a gente botou alguns critérios para essas pinturas. E agora, com o edital da Rede Nami, esse edital que eu falei, que a gente pagava o cachê das meninas, a gente está montando um circuito para receber grupos de jovens para falar sobre o fim da violência contra a mulher. Então, esses murais, eles formam um circuito, a gente tem a contar histórias sobre como a gente pode, sobre os tipos de violência contra a mulher e como a gente pode se proteger, ajudar as mulheres e assim por diante. Então, a ideia é receber grupos de jovens, estudantes, para contar essa história a partir dos murais da Tavares Bastos. Que ótimo. A Marta continua só para o assunto, ela está perguntando como é que a comunidade reagiu aos grafites. Menina, foi um negócio de censura aí de novo. Até agora, para o edital da Rede Nami, a gente teve que mandar tudo lá para a Associação de Moradores, Centro Comunitário, porque é um tal de dar problema negócio de mural aqui. Aí, hoje em dia, quando o artista vem, a gente fala assim, olha só, não é bom, você pode pintar, mas não é bom você pintar coisas políticas,
gente com os órgãos de fora, peitinho, pepeca de fora, coisas religiosas. Tanto que teve um artista aqui que a gente falou isso, aí só de sacanagem ele pintou com tudo junto. Aí o mural dele ficou nem uma semana e apagaram. E aí o pessoal liga, olha, absurdo, vocês deixaram a pintura horrível aqui, com a mulher de peito de fora. Aí liga, pintaram uma vagina no muro. E aí eu que seguro, porque eles não ligam para a Regina Mi, não, ligam para o meu celular, tá? E eu que tenho que ficar explicando ali, ó o problema. Então, tá bom. Vamos encerrar, então. Pamela, super obrigada. Foi uma delícia ouvir você. Você tem uma generosidade não só com as meninas da Regina Mi, né? Mas você tem uma generosidade com o seu trabalho e com a gente, né? O seu público todo, a gente que está aqui te ouvindo. Bem, já liberei aqui os outros ocupantes da sala para se despedirem de você também, se alguém quiser falar alguma coisa. Estão sem som. Se alguém quer falar, estão sem som. Muito obrigado, foi uma ótima conversa. Tudo bacana. Parabéns por todo o trabalho, Pamela, e a conversa foi ótima. Muito obrigado a todos aí. Obrigada. Queria agradecer. Obrigada, Pamela. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Escutar, conhecer mais. E aí eu já falei com a Cristina, quando eu fui sua fazer meu trajetória doutorado, um pouco mais. Eu já fui pedir para a Cristina se ela vai me orientar no meu doutorado, o dia que eu aprender francês. Pamela, a gente não pode te convidar para um shopping, mas ficamos te devendo, tá? Tá bom, tá bom. Seria depois ao vivo, agora, na próxima vez. Conversar, enfim, estender esse papo para uma mesa. Sim. Mas a gente fica na dívida. Vamos, uma hora dessa, celebrar nosso encontro. Isso. Tá bom, tá certo. Muito bom. Obrigadão. Orgulhosos muito todos bom. nós de ter você abrindo os nossos trabalhos aqui, virtuais. Sim. Ainda bem que deu tudo tecnicamente certo. Muito bom. Parabéns a todos. Muito legal, Pamela. Obrigada. Beijo. Grande beijo, gente. Beijo. Beijos.